E aí, galera, tô eu aqui de novo. A gente tá no segundo episódio do nosso podcast Aprendiz. E eu tô mais uma vez com uma das amigas que me ensina muito, que eu aprendo muito com ela sobre Jesus, sobre a vida. Cada vez que eu sento com ela é uma multidão de conselhos na minha vida. Ela é filha de pastor, ela é mãe da Estela, a Estela tá num forninho. Ela é casada com João Paulo, congrega na Lagoinha de Uberlândia, é um mulherão de Deus e é pentecostipe também. A gente tá aqui com a Catarina Santos. Seja bem-vinda, amiga. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Vamos lá, gente, é tudo muito novo pra mim. É literalmente o meu primeiro podcast. A Kari conseguiu fazer isso comigo. É uma vitória. Mas é isso, tô muito feliz, amiga. Obrigada pelo convite, viu? Vai dar tudo certo. Só bora. Amiga, primeira pergunta que eu quero começar Uhum. abrindo para que a gente conheça um pouco mais da tua história é como que você começou na sua caminhada cristã? A quem de ministério? Como a Catarina Uhum. aprendeu a amar a Deus? Como começou isso? Então, vamos lá. Eu posso dizer que realmente o amor por Cristo, o amor pela presença de Deus, tudo começou desde muito nova. E eu sempre tive muita inspiração em viver isso em Deus, porque eu tive umas referências muito boas na minha vida. Então, começou tudo vendo a minha mãe. Na verdade, começou ali pela minha mãe. Eu tinha 3 aninhos de idade quando ali com a minha mãe a gente conhecemos a Jesus, começamos a confrontar, ir à igreja e conhecer realmente ao Senhor. E foi algo crucial para mim. O amor pela presença de Deus, o amor pelo Evangelho, o amor pelo ídolo, o amor pelo reino. Tudo começou ali desde muito pequena, vendo minha mãe orando em oração. Então, sempre me motivou em oração, a buscar o Senhor, a buscar em oração em Deus. Então, eu posso dizer que desde muito novinha começou esse amor por Cristo no meu coração. Comecei a ter experiências com o Senhor desde muito nova. Eu falo que as minhas primeiras lembranças de infância era eu ajoelhada orando na beira da cama com a minha mãe, Que pelo lindo. meu pai, que ainda na época não era crente. E a gente caminhou por uns 4 anos, eu e minha mãe sozinha ali orando, intensificando em oração e Uau. acreditando que toda a nossa casa se renderia ao Senhor. Então, eu comecei aprendendo que realmente há poder na oração. Então, a minha base de início na presença de Deus era relacionamento. E isso é algo que cultivou dentro da minha caminhada por um tempo, mas eu comecei a reconhecer e ver Jesus assim como início, o amor da minha vida, quando realmente eu comecei a olhar os passos da minha mãe, Uau. os joelhos dela marcados, sabe? As lágrimas e depois um sorriso de vitória, de gratidão ao Senhor. E isso me motivou muito a estar aqui. Então, posso dizer que a Catarina, ela começou realmente desde muito nova, desde 3 aninhos de idade. Uau, que lindo. É engraçado que eu tenho também um momento assim. Mães são muito pontuais na vida da gente, né? Sim, Então, ver a nossa mãe orando, a nossa mãe guerreando, parece que é inspirador, né? é, A é gente assim. se inspira a isso também. Poxa, eu quero aprender a orar também, eu quero orar como Sim, ela. Ela tá fazendo, eu vou fazer também. E aí a gente até nem percebe na hora, mas a gente já tá começando a maturar a mulher de Deus que nós seremos pela referência que ele coloca dentro de casa, perto da gente. Isso é sim, incrível, amigo. sim, sim. Isso é incrível. Sim, é uma escola pra gente, né? Eu falo muito sobre esses passos, Uhum. quando a gente tem referências perto da gente. Então, eu comecei a vendo ali ela. Então, aquilo me motivou a olhar e falar: Uau! É assim que fala. Então, comecei a ver ela falando com Deus, ela ministrando a minha mãe. Eu tenho imagens muito nítidas, minha mãe na cozinha, cozinhando do nada, ela parar e sentir a presença de Deus. Então, eu cresci vendo isso nela. Uau. Então, logo depois veio meu pai, que foi uma motivação paterna de muito grande na minha vida também. Sempre foi um paizão, mas aquele pastorzão depois também. Uhum. Mas assim, é muito bom ver que ela foi uma ponte assim muito crucial pro meu início, de eu crescer uma criança, uma adolescente saudável querendo a presença de Deus. Então ela literalmente ensinou a criança no caminho, né? Ela te Exato. colocou dentro dele. Não, não, eu falo que eu não, no início, óbvio, né? Eu era uma criança, não tinha muito entendimento. Então, eu Uhum. comecei a ir fazer por ver ela fazer.
Mas algo que sempre me motivou muito, é algo que muita gente me pergunta, que realmente eu tinha o título de uma criança não muito curiosa. Ah, Porque, geralmente, hoje em dia, principalmente, você vê assim, eu vou à igreja porque os meus pais vão para a igreja. Eu uhum, faço porque os meus pais estão indo. é E, verdade. e eu, desde muito nova, minha mãe, ela sempre me apresentou a isso e dizer que eu precisava buscar as minhas referências, buscar Uhum, as minhas experiências com Deus. Então, isso me fez entender que eu não fazia porque minha mãe fazia. Eu não tinha que fazer porque minha mãe fazia. Eu tinha que ser porque eu tinha que amar relacionamento uhum, com Deus. uhum. Então, começou no início, ó, por eu ser uma criança, não ter muito entendimento, mas o percorrer, eu comecei a ver que eu não estava fazendo porque os meus pais estavam fazendo, mas começou a ter realmente o prazer. Uau, Quando há o prazer, você não faz porque todo mundo faz. Você faz porque você foi escolhido a fazer algo com propósito. Então, esse relacionamento foi um combustível diário, sabe? Então, eu uau. comecei a ver por que alguns amigos meus se esfriavam, não conseguiam se firmar, e outros isso porque eles estavam indo porque os pais iam. Não Uhum, buscavam suas referências em Deus, de relacionamentos. E eu cresci dentro do quarto. E uhum. cresci com esse momento de. Por ela me ensinar isso. Ela, olha só, a mãe faz assim. Uau, Mas você pode falar que Jesus vai no seu quarto também. Que uau. Jesus se assenta com você. Que Jesus vai lá e te visita. Que Jesus mora dentro de você. E isso foi crucial para mim entender que não era sobre ambientes, não era sobre quatro paredes, não era sobre o lugar. Mas o lugar que ele queria era eu. Uau, Era o meu coração. que lindo, amiga. Que lindo. É muito bom ouvir você falando isso, porque uma coisa que eu percebo, não sei se você percebe também, é que parece que as pessoas hoje, elas terceirizam a construção da sua própria vida com Deus. Sim, Então parece que a nossa responsabilidade em colocar tijolo por tijolo, a gente quer jogar sobre o outro. Ora por sim. mim, intercede por mim, faz isso por mim, decide por mim, praticamente isso que a gente faz. Quando na verdade nós somos responsáveis pela nossa construção em Cristo. Sim. Nós somos responsáveis pela nossa história em Cristo. Uau. E que lindo que sua mãe te ensinou isso, É. porque hoje você tá nessa estação, né, amiga? É. Gente, se você não sabe, a Catarina tá aqui com 6 meses, a Estela tá no Tá forninho. no É um forninho. privilégio para esse podcast. Mas como que fica a sua mente agora, amiga? Se antes a sua mãe foi a abertura para essa construção, Hum. o que que você deseja como mãe para Estela no futuro? Ai, eu vou chorar. Pode chorar, aqui você tá em casa, é a nossa mesa, amiga. Ai, eu sempre acreditei muito em sermos uma ponte para a vindoura geração. Uau. Isso sempre queimou no meu coração, porque eu sou a parte dessa geração que veio nova. Uhum. E, e isso é algo que mexe muito comigo, sempre mexeu. Porque eu acredito muito em sermos ponte. Eu Uau. acredito muito o poder que nós podemos em ser resistência, sabe? De abrir caminhos Uau. para que outros que vêm depois de nós talvez não peguem tão árduo como a gente pegou, mas que eles levem a mensagem cada vez mais longe, mais longe, mais Uau. longe. Então, assim, os meus pais foram essenciais isso na minha vida. Todas as experiências que eu vivi em Deus foi porque um dia alguém falou pra mim e era dentro do meu lar e dizia: olha, Jesus, ele é real, a presença, ela é real. Você pode chamar, ele não resiste quando você o chama. Então aquilo ativou dentro de mim a querer conhecer alguém que eu não via, mas eu comecei a sentir. Uau. Que os meus olhos naturais não podiam vê-lo ainda, mas contemplar que um dia eu veria, face a face. Então, buscar sentimento, buscar em Deus. E o que, quando a gente tem um sonho, o meu sonho praticamente sempre foi essa construção familiar. Porque eu vejo muito o quanto o Senhor resgatou a minha família, sabe? A nossa casa tinha tudo para ser uma continuidade de maldições hereditárias.
do meu pai, da minha mãe, veio de bagagens antigas muito pesadas. E ao encontrar Jesus foi quebrado ciclos, foi Uau, quebrado glória a maldições, Deus. foi quebrado muitos julgos. E esse é o poder de Cristo na vida de alguém. É o que eu falo, se a pessoa ela diz que tem Cristo e as ações, a atitude, a vida dela continua marcada pelas formas que não condiz com Cristo, ela não encontrou Jesus real. Uau. Porque é impossível você encontrar Jesus e continuar o mesmo. Então, os meus pais foram isso pra mim. Eu podia muito bem estar vendo hoje um jugo de maldições na minha vida. Só que alguém lá atrás, minha mãe lá atrás, ela preferiu insistir num casamento onde toda a família do meu pai tinha desistia. E acontecia isso, acontecia aquilo. E ela olhava pro meu pai chegando bêbado e falava assim: Você é meu pastor. Uau. E ela profetizava. Eu cresci vendo isso. A insistência onde Deus quer. E ela perseverou, Uau. orou, foi a mulher sábia. E ela foi essa ponte para me mostrar o como é ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar. E outra, principal, ser uma mãe. E ela foi isso para mim. Então, assim, por isso que eu me emociono, porque hoje eu tô gerando a Estela. E é muito louco. Eu tava esses dias, bateu aquela. Eu tô com 6 meses, né? E bateu aquele, meu Deus, daqui 3 meses a Estela tá aqui. Eu falei, a minha vida já não é a mesma desde o dia que eu descobri que eu tava grávida. Uau. A minha filha falou assim: realmente, Deus tem um plano muito grande na vida da minha filha. Tudo que Deus tem feito na nossa vida aponta um caminho de que a Estela é o nosso futuro. Amém. Então, assim. Eu acredito muito que eu oro, intercedo e peço ao Senhor que eu seja uma ponte saudável para minha filha. Que ela consiga, sabe, ir muito além do que eu fui. Assim como os meus pais me liberaram em dizer isso, em ser essa ponte para mim. Que eu continue, eu consiga ser além ainda do que uma geração que já se passou, a minha geração, e que ela vai e continue até que o Senhor venha. Amém. Que lindo, amiga. Eu tenho certeza que você vai ser essa ponte para Estela, essa Sim. mãe para Estela. E uma coisa que me marca muito na tua vida, desde quando eu te conheci, amiga, é a questão do secreto, do quarto. Olhar para você sempre me inspirou a alimentar ainda mais esse meu lugar em Deus. O que você tem a falar sobre as experiências do teu secreto? Como Deus se revelava para você, só para você, no seu secreto, onde não precisava de multidão, não precisava Sim. de aplausos, Sim. mas era um lugar seguro para você, é um lugar Uhum. seguro para você. Sim. Compartilha com a gente um pouco. Como eu disse, começou, acho que, na verdade, eu falo que eu comecei um pouco meio precoce com essa área de, eu não era curiosa muito para o mundo, mas eu tive muita curiosidade no mundo espiritual. E isso sempre me ativou muito, porque desde muito nova eu sempre fui meio precoce nisso, em querer saber qual era o meu chamado, o que Deus queria de mim, qual era a função que eu tinha, qual era o meu papel dentro da igreja, qual era o meu papel dentro de uma escola, qual era o meu papel, sabe, para o reino, para Cristo. E tudo começou, eu posso dizer que tudo começou realmente com uma fome, uma sede que nem eu sabia que eu tinha. Porque eu sempre fui muito envolvida ali com música, mas eu nunca cantei, nunca tive talento nenhum de cantar. Eu lembro que mamãe olhava pra mim e falava assim: Meu Deus, essa menina, o sonho dela é cantar. Eu vou botar essa garota numa aula de teclado. Eu falava: Eu quero fazer aula de violino. Ela: Não, vou botar ela na aula de teclado. E começou tudo comigo ali, sabe, daquele envolvimento da adoração, a música com a presença, tudo junto. Então eu tinha ali por volta de uns 9 anos de idade, quando realmente eu comecei a viver é, experiências marcantes do quarto. Eu sempre fui uma menina muito do quarto, desde pequena. Eu tenho testemunhos muito grandes desde o quarto. Sempre fui muito de ver o sobrenatural de uma forma muito grande. E é algo que minha mãe sempre fala que ela se imporou muito comigo em questão a isso. Mas com 9 anos de idade, eu já tinha um entendimento do que eu estava fazendo. E eu lembro que começou com essa fase de como? De perseverar e continuar a chamar. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma mensagem que era até do meu antigo pastor, pastor Zé Mauro, que é um pastor que toda a nossa casa, que era Batista, Bairro da Luz na época, hoje é Batista Luz. E a gente, toda a nossa família acendeu Jesus lá na Batista. E a gente
começou a ouvir a palavra realmente lá. Foi lá que eu conheci Jesus. Foi lá que tudo começou. E eu lembro que uma vez ele ministrou até uma palavra sobre a gente perseverar e sobre a gente insistir pela presença. Às vezes a gente quer que o Senhor venha, que o Senhor faça, mas quando não tá acontecendo como a gente quer, a gente para. A gente desiste. Ah, eu tô chamando Jesus, não veio, eu vou me chamar amanhã. Então aquilo foi uma das primeiras coisas que cravou no meu coração. Continue Até que até ele que ele venha. venha. E aí eu lembro que eu tinha uns 9 anos quando começou essas experiências. Mas a experiência crucial que começou dentro do meu quarto, de eu realmente viver o sobrenatural, foi por volta de uns 10, 11 anos. Que eu lembro, esse dia foi o ápice. Eu lembro que eu entrei no quarto, falei com a mãe, falei assim, mamãe, tô indo pro quarto, não me chama. E eu lembro que eu sentei, montei meu teclado, abri minha Bíblia e eu falei, Senhor, até que o Senhor desça aqui, eu não vou sair desse quarto. E eu comecei, e no início, gente, não acontecia nada. Eu só chamava a presença. Eu confesso que em um momento eu falei assim: tem algum problema, eu tô orando errado, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque realmente eu não tava sentindo nada. Mas é exatamente nesses momentos que você parece que não está sentindo nada, que o Senhor está olhando para ver se você vai continuar querendo e desejando que ele venha. Uau, uau. E eu lembro que nesse momento eu comecei a tocar meu teclado, eu falei: então, Senhor, eu quero que o Senhor venha aqui e senta comigo. Senta do meu lado. Eu quero viver essa experiência de ter o Senhor como meu melhor amigo. Então, a presença de Deus sempre foi o lugar mais seguro que eu sempre tive. Onde eu não tinha medo, os meus complexos não eram visíveis, onde as minhas dúvidas elas não tinham capacidade de intelectuar com as minhas vontades, que todos os meus egos não tinham capacidade de ser maior porque Jesus estava ali. E quando eu comecei a chamar, eu lembro que eu fechei meus olhos e eu fiz um voto. Falei assim, Senhor, me dê uma voz. Eu quero uma voz, que o Senhor me dê uma voz para poder louvar o teu nome. Eu prometo que eu renuncio todos os meus sonhos de agora e os meus futuros. Eu tinha 11 anos. Eu não sabia nem o que eu ia ser. E eu lembro que eu comecei a tocar, e eu senti a minha cama sentando alguém do meu lado, afundando. Uau. E eu lembro que eu comecei a chorar muito. E eu não parava de tocar, eu não parava de falar. E, e foi quando realmente ali Deus me deu minha primeira composição. E eu saí do quarto literalmente cantando. E eu lembro que desde então eu nunca tive dúvida que o meu lugar mais seguro era o meu quarto. Uau. É por isso que quando Deus falou pra mim, quando eu tinha 16 anos, que ele ia expor o cântico do meu quarto, foi algo que eu questionei por um tempo. Falei, mas é o meu lugar de conforto, eu não quero. E Deus falou assim, só que é o seu lugar de conforto, é onde eu te curo, é no lugar que você se enche, que eu preciso que outras gerações, que outras pessoas vejam que eu estou lá também. Uau. Meu Deus. Então, assim, literalmente, o secreto, o quarto fechado, é algo que até hoje eu falo muito, Senhor, não me deixa. E de vez em quando Deus me pega de jeito e fala assim, olha só, tu é do quarto, tu não é daí não, vem pra cá. Você só tá aí porque você um dia entendeu que o seu quarto era o seu lugar maior. É, Então, é isso. é isso. Quem olha a gente crescendo, assim, no sentido de público, Aham. não imagina o quanto a gente já viveu no secreto, Não. né, amiga? No íntimo em Deus. E é tão pontual, porque o secreto ele não é uma opção, ele é essencial, ele é Exato. fundamental. E eu vou até compartilhar um testemunho contigo. Acho que já falei contigo. Teve um tempo que eu entrei em um ativismo público que me tirou da profundidade do lugar secreto, tava me tirando. E eu lembro que eu ouvi Deus nitidamente falar assim: você cresceu demais. Você tá tão independente que você não precisa mais voltar pro quarto. Meu Deus. E nessa hora eu lembro, eu percebi o Senhor resgatando a menina. E eu lembro que a gente conversou há alguns tempos atrás sobre Deus também tá te puxando para esse lugar de Sim. menina de novo. Sim. É como se ele estivesse resgatando a nossa pureza dos primeiros dias, Sim. a pureza do começo. Sim. Que é essa pureza que a gente precisa levar até o final, Sim. todos os dias, né, amiga? É, dá um conselho para quem talvez caiu nesse ativismo, caiu nessa distração Uhum. e tá sem força de voltar para esse lugar secreto.
Dá um conselho pra gente que tá assim. Eu vou dar um conselho que é recente, porque isso aconteceu comigo recentemente. E tá uma pessoa aqui que não tem medo nenhum de expor, aqui não existe nenhuma Mulher Maravilha. Eu falo que a vida de secreto é algo que todos os dias o inferno sabe o lugar que você não tem que estar. Uhum. E ele sabe o lugar que você tem que estar. É. Então ele sempre vai lutar para que você não esteja no lugar que você tem que estar. Meu Deus. E é por isso que a palavra diz que a gente tem que tomar cuidado Uhum. pra gente não cair. Não é que estamos firmados muito em pezinho, muito empinados, que Satanás ele vai desistir de insistir, de nos ver caídos. Uhum. Então eu falo algo que é uma motivação que aconteceu até os últimos dias comigo. Porque eu tava vendo algumas coisas na minha vida. Literalmente, eu estava gritando de formas que não eram para ser gritadas. Eu estava falando de forma que não era para ser falada. E Deus, eu lembro que eu fui para uma ministração, fui ministrar e Deus usou uma pessoa. E eu lembro que eu falei assim, eu preciso de uma resposta agora, hoje. Fala comigo. E aquele Wi-Fi daquele dia com Jesus estava muito rápido, foi um dos mais rápidos da minha vida. Veio alguém que até hoje eu não sei quem é, colocou a mão no meu ombro e falou assim, filha, então vou dizer, volta pro quarto. Uau. Catarina, que quarto é esse? O que é isso? Gente, a gente precisa entender que a quem clamamos, a quem nós suplicamos, a quem queremos como fortaleza, não habita nas coisas naturais, não é natural. É sobrenatural. Uhum. Então eu não posso falar, eu quero estar vivendo intimidade com Deus se eu me apego às coisas naturais, achando que é elas que vão me mover aos céus. Não. Uhum. Eu preciso me colocar no meu lugar e entender que é os céus, eu preciso atrair os céus. Os céus responde à voz que eu clamo aqui. Sim. Então, receber é uma consequência de uma entrega. Uau. Não tem como eu receber algo dos céus, não tem como eu viver um relacionamento com Deus se eu não estou chamando. Uhum. Porque ele fez toda a sua parte, ele se humilhou, se fez homem com nós, se entregou por nós, fez tudo para relacionamento, para voltar ao resgate do relacionamento. E às vezes a gente ainda quer colocar Deus numa caixinha. E ele vai muito além do que só. Quando eu falo quarto fechado, o seu quarto fechado pode estar sendo aí agora o seu trabalho. Uhum. O seu quarto fechado agora pode estar sendo o lugar que você mais fica, mulher, dona de casa, na cozinha. O seu quarto fechado pode ser o quarto agora da sua filha, que você fica aí amamentando quase todo dia inteiro. Eu vou saber o que é isso. Mas o nosso quarto fechado precisa ser o lugar onde mais estamos. Nós precisamos levar Deus em todos os lugares que estivermos. Faça do lugar que você está o seu quarto fechado. E é isso que eu falo. Então, uma palavra que eu deixo, que é a palavra que veio para mim. Não subestime os dias maus, eles não são descartáveis. Eles são pra gente viver. E quando a gente precisa viver, a gente precisa entender que a gente só consegue vencê-los quando a gente está dentro do querer do início. É. Se a gente entrar num caminho e achar que todo o nosso início foi em vão, a gente está subestimando, indo para o lugar, mudamos de rota já há muito tempo. É verdade. Então a gente não pode se esquecer, por mais que tenham coisas que sejam novas no percurso, o nosso início é a nossa raiz. O nosso início é a nossa raiz. Qual o início que você está querendo dizer, Catarina? O seu primeiro amor. Você lembra quando você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador? Você lembra da primeira vez que você sentiu um toque do Espírito Santo? Você lembra da primeira vez que você foi abraçado por Ele? As primeiras lágrimas de arrependimento. É isso que Deus quer de nós. É esse lugar do quarto fechado. E é isso que a gente precisa. Não é quatro paredes, é o coração, é a sua alma, é o seu corpo, o seu espírito, tudo sendo dominado pela presença. É você dizer assim, ó, carne, corpo, você não tem poder. O meu espírito testifica e dá ordem aqui. Você não vai me dominar. E é isso, é esse lugar. Então, pra gente nunca sair dele, a gente precisa sempre estar alimentando esse lugar. Então, a gente tem tempo pra tudo, eu falo isso. A gente tira tempo, tem tempo pra trabalho, a gente tem tempo pra isso, tem tempo pra aquilo. Por que a gente coloca Deus em outro lugar? Deus não aceita outro lugar se não for o primeiro. Ele não vai aceitar segundo, terceiro, quarto. Não, se não for o primeiro, ele não quer nenhum. Porque com Deus é assim, ele se entregou por completo por nós. Ele nem precisava fazer isso, mas ele veio, se deu por completo. E a gente ainda quer dar pedaços pra Deus. Deus, ele quer tudo de nós. Se não for pra ter tudo, a gente vai viver uma vida achando que está sendo constante, mas no final a inconstância vai ser, sabe o quê? A morada do inferno. Meu Deus. Não do céu.
É. Então, não perca o coração em Deus, mesmo nos dias maus, mesmo que tá difícil, mesmo que pareça, eu não tô conseguindo mais ler a Bíblia, eu não tô conseguindo mais orar, eu não tô conseguindo mais fechar meus olhos, mas fala, Senhor, eu quero aquela fome do início, eu quero aquela sede do início, começa a se ativar, começa a chamar pela presença de Deus, que Ele não resiste quando você o chama. É. A gente entrega tudo de nós pra ter tudo dele, né? É isso. E é uma coisa que a gente parece que a gente polariza o lugar onde Deus vai habitar. Ou ele vai habitar em um lugar que tem muita gente e quatro paredes, ou ele vai só habitar num quarto fechado. Quando na verdade a gente pode trazer, que nem você falou, para a vida cotidiana. Muito. Eu lembro de várias passagens no Antigo Testamento que falam de homens de Deus que nos lugares onde estavam levantavam altares de memorial a Deus. Isso. Então, isso é quando a gente está em estado de constante contemplação, é a consciência da presença. Peraí, ele estava no meu quarto, ele está aqui na minha faculdade, ele está aqui no meu trabalho, Sim. ele está aqui onde eu estou amamentando, ele está na minha casa, ele está. Sim. Essa consciência Sim. faz o secreto independer do ambiente, independer do lugar. É isso. É isso. Uau, amiga. É isso, irmã, é isso. Eu acredito muito nisso. E a gente tem conversado, vamos caminhar para um outro lugar agora. A gente tem conversado muito sobre estações, sobre estações. E eu entendo que é muito urgente, porque não só a gente, mas outras pessoas que estão ouvindo, estão assistindo esse podcast, também podem estar passando por essa transição de estação. Fala pra gente um pouco como está sendo esse processo de transição para você, amiga. Fala o que você quiser falar. Amém. Amém. Falar sobre estações é algo realmente que remete muito ao meu momento, vários momentos da minha vida, mas eu vou falar da estação principalmente que me recorre agora, que é uma estação, todas as estações que a gente passa, uma estação nova, diferente, é realmente abandonar o velho para viver algo novo. Então, se Deus está mudando a estação, é porque Ele está querendo de você algo novo que você não tem ainda. Então, é por isso que Ele te desloca daquilo que já virou, um dia doeu, mas já virou um costume. Então, a vida do crente é assim. Se você não entender o que é evolução diariamente, você tá paralisado e você acha que tá andando. Não. Se tá tudo confortável demais, tem algo de errado. Porque o Senhor, Ele sempre vai apresentar a gente um lado do desconforto para crescermos no novo nível. Sim. A gente só passa por um novo nível quando a gente sai da zona do nosso conforto e a gente entra na nova estação real. E falar sobre estação é algo que realmente me remete muita sensibilidade, principalmente pela estação que eu estou vivendo agora. É uma estação, querendo ou não, que eu projetei muito, que é a estação de gestação. Tanto eu, meu esposo e João Paulo, a gente projetou muito essa estação, que era um sonho da nossa vida. A gente só não imaginava que seria tão radical com tudo que está acontecendo. Mudanças de estado, mudanças de igreja, mudanças de tantas coisas na nossa vida. Então, assim, é algo realmente que o Senhor, Ele nos direcionou para viver e não é fácil. Não é. A cara é minha amiga, minha irmã, e ela sabe mais do que nunca como... Porque eu acho que a gente tá vivendo a gente tem fala que a gente tá vivendo uma estação muito parecida, mas muito diferente ao mesmo tempo. Muito parecida, mas muito diferente. Deus tirar a gente do nosso lugar, onde que a gente cresceu, do nosso estado, nos tirar simplesmente assim, uau! E tudo para poder nos levar a algo que a gente ainda não entende, mas precisa obedecer. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Essa foi a palavra que foi liberada pra gente. Um dia de cada vez. E isso é muito louco, porque me perguntaram assim, tá, mas por que você tá indo que isso, aquilo? E eu falo, gente, tem coisas que o entendimento não vai te dar acesso, só obediência. Meu Deus, conta mais. Então, quando você quer entender, você não vai ficar paralisado e vai demorar a obedecer ou nem obedece. Meu Deus. Mas quando você prefere obedecer antes que entenda, você rompe, não tem dia, não tem hora, não tem data, você faz exatamente na hora que tem que ser feito. E isso é algo que realmente dói. Não é fácil. Não é fácil você seguir por obedecer do que entender, mas é necessário. A gente não tá aqui para viver uma vida de entendimentos. Nós estamos aqui para viver uma vida de obediência. Uau. O que tirou do relacionamento Adão e Eva? Desobedecer.
É. Então, a gente precisa entender o início de tudo. O maior relacionamento que Deus vai mostrar pra nós é a obediência. Ele falou, ó, vocês têm de tudo isso pra desfrutar. Mas sempre teve na carnalidade do homem o querer o que não pode. Só que aí cabe a nós a ceder às tentações da nossa vontade ou a negar o nosso eu todos os dias, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É. É uma escolha nossa. Então a gente precisa. Então essa estação é uma estação que eu não estava entendendo. Agora eu tô começando a entender aos poucos. Eu falo assim: não queira entender tudo de uma vez, mas queira obedecer e fazer tudo que Deus quer. Uau. Porque quando você obedece e faz tudo o que Deus quer, você não vai precisar dos melhores livros para aprender, apenas a palavra de Deus, Uhum. que é o caminho, a verdade, a vida, ele é tudo, é a palavra. Você tá seguindo por causa da palavra, não por palavras humanas, palavras de Deus, você tá no lugar que Deus quer. Por mais que em volta não estejam todos entendendo, mas se o lugar que você está é o lugar que você sabe que Deus está com você, esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Uau. E é o que prova a nossa maturidade, né? Muita O coisa, sacrificar o nosso muita entendimento coisa, em muita prol coisa, da palavra que a gente ouviu em Deus. muita coisa. Obediência é uma chave, né, amiga? É muito surreal, porque eu falo assim, não cabe a você ir lá e falar, não, eu quero isso. Cabe apenas, gente, você vê Abraão. Hum. Eu acho assim, literalmente na pele. Abraão não vai perguntar, tá, mas Deus, por que eu tenho que entregar Isaac? Por quê? Por quê? Não, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai e faz o que Deus pediu. Então, o que queima no meu coração é isso. E eu cresci com marca de obediência. Hum. Isso que é mais louco pra mim. Me dói muito, 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 muito abrir mão de coisas que eram tão essenciais para eles ser tão confortáveis para mim. Era a minha zona de conforto, era o meu lugar seguro. E simplesmente Deus fala assim: abre mão disso. Deixa e vai e faz o que eu tô falando. Não especifico muito, porque um dia vai concluir esse testemunho e eu vou poder voltar aqui e contar de novo. Por favor. Mas, porque eu tô passando pelo processo dessa nova estação, eu tô no meio do caminho dele. Então, a única coisa que eu posso dizer aqui neste momento é exatamente isso. Se é Deus real, o seu coração não fique enganoso. É. Por mais que há enganos em outros, mas o seu coração não se engana. É aquele negócio, a gente não consegue colocar em palavras, é um sentimento. É isso. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Não dá pra Só explicar. pra agir. Então, imagina se Abraão fosse explicar: olha só, ó, eu preciso ali sacrificar rapidinho, sabe? Porque Deus tá me pedindo. Mas, cara, não é o filho que ele deseja. É o filho da promessa. Sabe? Como assim? Então, assim, esses pontos de interrogações, esses questionamentos, tiram, sabe o quê? A autoridade completa do Deus que tá te chamando a fazer. É. Então, quando eu questiono, eu tô duvidando de quem me pediu. Como eu vou duvidar de alguém que é maior do que eu? Aí você esquece que quem te pediu é o mesmo que te prometeu, né? Exato! Uau. Então, assim, dentro dessa estação que até eu tô mesmo agora, gerando a Estela, no estado novo, uma igreja nova, tudo novo. Então, assim, é algo muito louco pra mim. Por mais que ainda não é entendível, mas é obediência do meu coração. E eu sei que ninguém que sacrifica algo que não seja pra Deus, não vive algo de Deus. É. Então a gente Uau. precisa entender isso. Sacrifique, entregue a Deus e você recebe algo de Deus. É. E eu não tô falando de bens materiais, nada disso, isso é a consequência, é as demais, as coisas que vêm. Mas sabe, é só você ter a certeza que você tá no caminho certo em Deus. Nada tira da gente. O acordar e saber, a saudade é muito, é isso, é muito. Mas saber que o amor da sua vida é Deus. Uhum. Ele precisa ser maior do que todas as coisas. Uau. Que lindo. Eu não consigo mais falar mais. Que lindo. Mas eu quero te falar uma coisa e a gente já caminha pro final aqui. Deus não chama filhos imaturos para uma nova estação. Deus chama filhos maduros. É isso. Porque quando ele chama para uma nova estação,
é para um momento de expansão, amiga. Deus não vai expandir quem não tem responsabilidade. Deus não vai expandir quem não tem prudência, quem não tem secreto. Deus gosta de expandir quem Ele conhece, quem amadureceu nele. E para terminar, gente, vamos encerrar, que tá gostoso, né? Tá legal. Mas vamos encerrar? A Catarina, ela tem um projeto acústico que ela lançou por agora, recentemente, e tem uma canção que eu acho tão linda na sua voz, amiga. Eu acho que vai abençoar a mim, vai abençoar você, vai ser uma semente de esperança. Amém. E um pouco nostalgia no nosso coração Amém. também. Você pode cantar um pedacinho de Maravilhado pra gente, amiga? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Deixa em off, deixa baixo. Maravilhoso. Pode. Por favor. Esse projeto nasceu no meu coração desde o meu início, sabia? Olha só. Do quarto. Eu sempre fui muito... Essas canções, principalmente essas que a gente escolheu pra gravar, foram canções que marcaram muito o meu secreto. E foi onde eu comecei a viver experiências com Deus através da música. Foi onde realmente eu comecei a ver muito fundo em Deus. E sempre foi um sonho fazer um projeto assim, com cara de devocional, mas com canções que marcaram o secreto de muito, acho que de gerações. E essa é uma das canções que marcaram muito o meu, porque ela exalta a grandeza de Deus. Ela retrata a beleza de quanto ele é incrível, maravilhoso. Vamos então adorar o Senhor aí onde você está. Amém. Ai, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Ai, Jesus. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é bom contemplar a tua beleza, Jesus. Esse é o nosso desejo. Glória a Deus. Obrigada, amiga, por estar aqui. Eu te amo. Você é um presente de Deus pra mim. Gente, segue ela, um mulherão de Deus. Seja abençoado. Amém. E é isso. Finalizamos mais um episódio aqui. Eu espero você no próximo. Até lá, fica com Deus. Que Ele te abençoe com força.